E após erro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, corrigiu os dados sobre o custo do judiciário e rebateu críticas justamente contra o STF. Reportagem da Janaína Camelo. Ao abrir a sessão de julgamentos desta quarta-feira, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, voltou a dizer que o Supremo não faz ativismo judicial. Barroso citou casos já julgados no tribunal que levaram a corte a virar alvo de críticas, entre eles o que descriminalizou o porte de maconha para usuário, a demarcação de terras indígenas e o uso de câmeras corporais por policiais. Para Barroso, não é justo criticar o STF por aplicar a Constituição. Não corresponde aos fatos a afirmação reiterada de ser o Supremo, um tribunal ativista. Nós interpretamos e aplicamos uma Constituição abrangente que cuida de uma grande multiplicidade de temas que desaguam no judiciário, trazidos pelos mais diferentes atores da sociedade brasileira. Alguns exemplos. O Supremo, de fato, determinou o uso de câmeras na farda em operações policiais militares. Há quem ache que a violência policial descontrolada contra populações pobres é uma boa política de segurança pública, mas não é o que está na Constituição. O Supremo ordenou a elaboração de um plano para o sistema prisional. Há quem ache natural presos viverem sob condições indignas de violência e insalubridade, mas não é o que está na Constituição. Em suma, é possível não gostar da Constituição e do papel que ela reservou para o Supremo Tribunal Federal, mas criticar o tribunal por aplicar a Constituição simplesmente não é justo. Barroso disse que a Suprema Corte convive com o que ele chamou de obsessão negativa por parte de alguns em relação ao Supremo e ao Judiciário. A fala do presidente do STF acontece em meio a críticas que ele recebeu por ter divulgado um valor errado sobre os custos do Judiciário no orçamento da União. Críticos disseram que Barroso subestimou os números. Na sessão de abertura do ano judiciário, o presidente do STF afirmou que a parcela do judiciário no orçamento é de 132 bilhões de reais ao ano, incluindo os custos do Ministério Público e da Defensoria Pública. Na sessão desta quarta-feira, ele se corrigiu. Em relatório do Tesouro Nacional ao qual tive acesso, no cálculo do custo do Poder Judiciário estavam incluídos igualmente o Ministério Público e a Defensoria Pública. Retive essa informação. No entanto, nos dados divulgados pelo Justiça em números publicados pelo Conselho Nacional de Justiça, os custos dessas duas instituições não estavam computados. Portanto, foi uma informação imprecisa que venho retificar na primeira oportunidade. No meu discurso de abertura do ano judiciário, prestando contas da atuação do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, afirmei, aspas, desde 2017 o Judiciário vive com o mesmo orçamento, acrescido apenas do percentual de inflação, e em 2024 com um pequeno aumento decorrente da Lei Complementar 200/2023 do arcabouço fiscal. A propósito, disse eu ainda, em 2024, devolvemos ao Tesouro 406 milhões não gastos. A afirmação é inteiramente precisa. Com algum grau de incompreensão acerca do sistema de justiça, matéria publicada contesta esses números sem ser capaz de distinguir o Judiciário Federal do Judiciário dos Estados. Estes não estão sujeitos ao teto e ao arcabouço fiscal, que só vale no plano da União. No Brasil, estados têm autonomia. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o orçamento do Judiciário permanece sem aumentos pelos últimos 7 anos, corrigido apenas pela inflação.